Dando prosseguimento, né, a nossas videoaulas sobre análise de agrupamento, cluster análises, nós já falamos fizemos uma pequena introdução ao tema e agora nós vamos falar das medidas de proximidades. Então, a matriz de proximidade. A maior parte dos métodos de agrupamentos, ela requer que a matriz de proximidade seja previamente obtida. A maior parte requer que ela seja previamente obtida. Então, nós precisamos de uma medida. Essa medida de proximidade, essa matriz de proximidade, nós vamos representar pela letra P, negrito, né, que é uma matriz. Então, ela é uma matriz N por N com as medidas de proximidade, dessa forma. Então, a proximidade do indivíduo 1 com 1 com 2, 1 com N, 2 com 1, 2 com 2, 2 com N. Em geral, ela é uma matriz simétrica, né? P12 é igual a P21, em que P e J é o coeficiente de proximidade dos objetos I e J, e o I e J variam de 1 a N. Então, a matriz N por N tem todos os pares possíveis de objetos sendo mensurados, né, tendo a sua medida de proximidade entre eles, que pode ser uma medida de similaridade, quão similar são os indivíduos, ou de dissimilaridade, quão dissimilar são os elementos, objetos, I e J, por par I e J específico que nós tivermos, considerando o coeficiente P e J. Então, ela será substituída ou pela matriz de dissimilaridades D, então nós teremos distâncias, ou similaridade, nós temos a medida de similaridade. Então, proximidade é o termo genérico, global, né, para a gente especificar ou uma medida de dissimilaridade ou uma medida de similaridade entre todos os pares de objetos. Então, considerando, no caso aí, a matriz de dissimilaridade ou de similaridade, vão ser essas matrizes D e S. O conceito intuitivo de agrupamento. Então, vamos ver como que a gente faria o conceito intuitivo de agrupamento. Então, vamos considerar três objetos A, B e C, para os quais nós queremos formar grupos. E nós medimos apenas duas variáveis. Então, plotamos o gráfico de dispersão no plano cartesiano dessa forma. Então, a pergunta é: quais objetos nós agruparíamos aqui? Então, nós temos a variável 1 e temos a variável 2. Então, seria natural que vocês respondessem A e C formariam um grupo e B formaria outro grupo, dessa forma. Então, nós formaríamos dois grupos, o primeiro grupo com o objeto A e C, porque nós julgamos eles similares, e o objeto C é dissimilar desses dois, então formaria um grupo isolado só dele. Por que nós agrupamos esses objetos dessa forma? Então, intuitivamente, né, todos vocês, inclusive eu, né, todos nós, pensamos na distância, né, que a gente está avaliando de forma subjetiva e visualmente aqui, entre os objetos. Então, a distância entre A e C, tanto nesse eixo aqui, está em torno de -2, está em torno de -1, é pequena. Já para o B, que está lá no 2, tem uma distância grande, tanto para o A quanto para o C. E também para o outro componente, para outra variável, né, esse está no nível 17 aproximadamente, e esse aqui está no nível 14. Então, tem uma distância grande entre eles. Então, obviamente, a gente agruparia isso baseado no conceito de distância. Então, mas o problema também pode ser a escala. A escala pode nos atrapalhar bastante. Acharmos que está distante, mas é um problema de escala. Então, é uma análise bastante subjetiva se nós fizermos isso. Então, tem várias limitações para fazermos esse agrupamento de forma visual. Infelizmente, né, para dimensões maiores que 3, a gente tem que usar de outros métodos, né, que não sejam os gráficos, porque a inspeção visual pode não ser aplicada diretamente, e mesmo sendo aplicável, ela tem um caráter de subjetividade, uma característica de subjetividade muito grande, né? Então, nós devemos calcular, portanto, medidas de proximidades. Então, acima de 3 dimensões, eu já mencionei, né? Nós podemos fazer projeções das variáveis no
no caso, para as duas variáveis, mantendo o máximo de informação contida no grupo geral de P variáveis, que é maior que 3, maior ou igual a 3. E isso é feito pelas técnicas de componentes principais, pelas técnicas, né, dos biplots. Então, posteriormente a gente pode voltar a falar nisso quando a gente apresentar as técnicas dos componentes principais. Então, uma outra forma é calcular medidas de proximidade, sejam elas de dissimilaridades ou de similaridades. A partir das quais, né, dessas medidas, algum médio de agrupamento é aplicado. É o que nós vamos estudar posteriormente nesse capítulo também. O agrupamento é baseado em medidas de proximidades, as quais dependem do tipo de medida dos objetos que foram utilizados em suas escalas, obviamente. Então, nós podemos ter diversos tipos de variáveis, né? E com escalas diferentes. Então, as variáveis, os tipos de variáveis que a gente pode usar para mensurar os objetos, né? Elas têm essa classificação que eu uso bastante, mas tem outros tipos de classificação, mas eu vou adotar essa, né? No meu livro, sempre adoto essa, que eu prefiro essa, que é mais simples. Elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As qualitativas podem ser ordinais ou nominais. As ordinais, você tem uma ordem natural, né? Eu posso pegar uma variável quantitativa, que é, por exemplo, a altura das pessoas, e falar, não, esse indivíduo é pequeno, esse é médio, esse é grande. Então, esse pequeno, médio e grande dá sentido de ordem. Eu posso ordená-los numa ordem crescente de valores. Já os nominais, a não ser por uma ordem alfabética, eu não posso ordenar em ordem crescente ou decrescente de valores. Então, as qualitativas, né, cor de olhos, por exemplo, né, um tem um olho azul, o outro tem um olho verde. Não posso falar que o verde é maior que o azul, maior que o preto, que o castanho, né? Não posso falar isso para cor de olhos. Mas um pequeno, médio e grande, o grande é maior que o médio, que por sua vez é maior que o pequeno. Então, esse tipo de classificação eu posso fazer. Eu não mensurei diretamente, mas eu dei uma qualidade chamada ordinal. As quantitativas, elas podem ser discretas, quando elas, em geral, são provenientes de contagem, né? Quando você tem um suporte finito, para ser exato, mas aqui a gente vai considerar os casos inteiros, né? Com valores inteiros, uma escala enumerável finita ou infinita, que é a forma mais simples de falar isso, sem entrar nos meandros, né? Da probabilidade, porque se a gente for falar isso, toda variável discreta pode ser números reais, desde que seja o suporte da variável aleatória seja um conjunto contável finito ou infinito de valores, né? E essas variáveis podem ter apenas duas realizações, que em geral a gente expressa elas por 0 e 1. Então elas se tornam uma variável binária, ou dummy. Então, quando nós temos isso, a gente pode dar um tratamento especial para as variáveis discretas. E além das discretas, as variáveis quantitativas também se dividem em variáveis contínuas, que têm suporte num conjunto, né, dos números reais, num intervalo dos números reais ou da própria reta real como um todo. E essas variáveis aleatórias contínuas, ela tem um suporte, então, que a gente fala não enumerável, não contável. Existem ainda outras classificações, né? Eu não vou mencioná-las aqui, mas basicamente é essa que a gente usa aqui no livro como um todo. Que fica mais simples de interpretar os tipos de variáveis. Então, para a gente apresentar as dissimilaridades de variáveis quantitativas, primeiro vamos apresentar a notação aqui, YR e YS. Os vetores p-dimensionais de observações do R-ésimo e do R e do S, dos objetos R e S, né? O R-ésimo e o S-ésimo objetos. Então, eu tenho um vetor p-dimensional, que nós apresentamos na outra aula anterior, né? É uma das linhas daquela matriz Y, a R-ésima linha e a S-ésima linha daquela matriz. Então, eu posso definir a distância, uma distância que a gente vai tomar na escala quadrática. Se eu não quiser tomar na escala quadrática, eu extraio a raiz quadrada disso, eu considero simplesmente a norma e não a norma quadrática, entre esses dois objetos. É uma norma quadrática ponderada por uma métrica psi, né? Então, nós temos uma métrica de interesse, que é essa distância, que era dada por a norma, que é o comprimento da diferença desses dois vetores, né? O comprimento deles ao quadrado. Mas eu tenho que considerar uma métrica especial aqui. Então, ela não é uma métrica, uma norma
simples, como a maioria das pessoas já estudaram aí. Então era dado por isso, ó, o vetor da diferença transposto vezes a métrica aqui no meio, núcleo dessa forma quadrática, yr menos ys. Essa psi, essa matriz psi, ela é uma matriz P por P, né? E ela representa uma métrica de interesse. Se essa psi, por exemplo, for a identidade, ela é uma matriz positiva definida, para ser um conceito de distância, porque a distância tem que ser maior que zero. A distância quadrática em questão é a euclidiana. Se a psi for uma matriz diagonal, sendo na diagonal 1 sobre as variâncias, então nós temos a distância padronizada euclidiana padronizada quadrática. Então, vou ter a diferença para cada variável ao quadrado dividido pela sua respectiva variância. SKK aqui, lembrando na nossa notação multivariada, é variância, não desvio padrão. E se essa psi for a inversa da matriz de variância covariância amostral, então nós temos o que a gente conhece como distância generalizada de Mahalanobis. Eu coloquei aqui para caracterizar cada uma, é o seguinte: aqui nessa distância, quando eu considero a métrica igual à identidade, eu não levo em consideração nem eu não levo nem em consideração nem as covariâncias, as correlações existentes, a estrutura de correlação existente entre as variáveis, nem a variabilidade, que é a escala da variável. Já nessa segunda aqui, eu já considero a escala das variáveis, então eu considero a variabilidade, então eu padronizo pela variância. Então, nós temos uma distância padronizada, eliminando um pouco do efeito escala, mas ignorando ainda a correlação que eventualmente possa existir entre as P variáveis que eu estou considerando. E quando eu uso a inversa da matriz de covariância amostral, então eu tenho a distância de Mahalanobis, que leva tanto em consideração as variâncias quanto as covariâncias. É como se eu fosse atravessar um rio, e essa analogia foi feita uma vez quando estava fazendo um mini curso em 1990, com o professor Bussabi. Ele foi dar uma palestra nesse mini curso sobre análise de variância multivariada. Ele falou de agrupamento, e o professor Bussabi, lá da USP, ele fez essa analogia. Eu quero atravessar um rio, né, do ponto A para um ponto B, que está em linha reta da posição que eu estou. Mas o rio tem um fluxo, né, de água num certo sentido, e tem um ponto mais abaixo no sentido da correnteza, que é o ponto C. Então, se eu for atravessar o rio do ponto A para o B, eu vou ter um esforço muito grande, porque eu não posso deixar a correnteza me levar. Então, eu tenho que dar abraçadas vigorosas para chegar do outro lado, enquanto que no ponto C eu posso dar uma abraçada, o rio me leva um pouco, e aí eu vou dando braçadas mais leves, eu consigo chegar lá no ponto C, né, dosando essas braçadas, isso aí, então de uma forma mais fácil do que chegar no ponto B. Então a distância do ponto de vista euclidiano, né, é mais próximo do A do B, mas do ponto de vista estatístico é mais fácil eu ir do A para o C. Então a distância é menor do ponto de vista estatístico do A para o C. E essa facilidade é como se o rio, a correnteza do rio, fosse tanto as variâncias e as covariâncias que eu tenho que nadar contra. Então, se eu estou no fluxo contrário à variabilidade, ou no fluxo contrário à estrutura de correlação, né, se eu saio daquela dispersão de pontos ali no sentido contrário à correlação das variáveis, eu percorro uma distância muito grande do ponto de vista estatístico, apesar de fisicamente, euclidianamente, ser curta essa distância. Então, é como se eu medisse esse esforço para atravessar o rio de A para C e de A para B. O esforço é maior de A para B, então esse esforço é levado em consideração principalmente na última métrica aqui, quando a psi é igual à inversa da variância covariância amostral. Algumas distâncias que a gente pode considerar, além dessas métricas, é a métrica de Minkowski. Então, a distância entre os objetos RS, ela é dada pela diferença para cada um dos componentes, o J de 1 até P, em módulo, para o objeto R, para o objeto S, para Jésima variável, Jésimo componente, somados em módulo, elevado a uma potência alfa, que eu tenho que definir, e depois essa soma é tomada... eleva essa potência a 1 sobre A. Eu tomo a alfaésima raiz dessa medida. Então, o termo métrica definido aqui
é para definir uma medida de dissimilaridade, que obedece à desigualdade triangular. A distância entre um objeto RS é menor ou igual à distância de um objeto R para um terceiro objeto Q e do S para o Q, somados. Então, a distância de um objeto para um é menor que a soma das distâncias de cada um entre dois objetos, RS, é menor que a soma das distâncias de cada um desses objetos para um terceiro objeto, somados, né? Da soma dessas distâncias para um terceiro objeto. E também DRS tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, para ser uma medida de similaridade, para ser uma métrica legítima. Então, o alfa é o peso, né, que nós vamos dar. Se a diferença para um JS, um componente, com uma variável é pequena, né, e o nosso alfa é grande, né, então, vamos supor que seja entre 0 e 1, então nós damos um pequeno peso. Para grandes diferenças, o alfa grande levará a grandes contribuições daquele componente em que a distância aqui a diferença aqui em módulo é grande. Então, o alfa é mais ou menos um peso para as pequenas e grandes diferenças. Então, você soma para todos os componentes J e depois, elevado a essa potência alfa, e depois toma a alfaésima raiz, vamos dizer assim. Se alfa igual a 1, essa distância é chamada city block, distância quarteirão. E se alfa igual a 2, nós temos, esse aqui é um caso particular da distância euclidiana. Tá? Então, eu vou somar todas as diferenças ao quadrado, e no final eu vou extrair a raiz quadrada, né, da soma. Então eu tenho a distância euclidiana. Se eu não extrair a raiz quadrada, eu tenho a distância euclidiana quadrática, que é primeiro caso lá do caso anterior que eu apresentei. A gente tem a métrica de Gower, que a gente pega para cada variável entre o objeto RS, para JS uma variável, eu pego a diferença em módulo, e pondero essa diferença pela maior distância entre todos os objetos. Isso aqui são estatísticas de ordem. Maior valor entre todos os objetos. Então, esse N aqui, entre parênteses, significa que eu peguei o maior valor do Y para a variável J, fixado. E o menor valor. Subtraindo isso, qualquer distância entre objetos R e S vai ser menor ou igual se esse objeto R e esse objeto S forem, respectivamente, o menor e o maior. Né? Não necessariamente nessa ordem. O R ser o maior, o S, tanto faz porque está em módulo. Então, esse valor dessa razão aqui para cada variável, para cada J que eu tiver, é um número menor que 1. Então, ao somar isso aqui, no máximo eu vou ter um valor igual a P e, no mínimo, um valor igual a zero. Quando os objetos forem iguais, aqui essas diferenças são zero. Então, eu tenho uma coisa padronizada, né, pela maior amplitude para cada variável, entre todos os N objetos. A outra métrica alternativa de Gower, ela é dada por essa forma. Veja que a mesma expressão eu somo esses valores, que vai dar um valor no máximo igual a P, quando eu divido por P dá no máximo 1, então eu tenho um valor entre 0 e 1, e subtraindo de 1, então eu vou ter um valor entre 1 e 0, e eu vou tomar o logaritmo disso aqui, é claro que o zero está excluído aqui, nenhum objeto vai ser exatamente igual, se for, tem que tomar precauções para isso. Pego o logaritmo na base 10 dessa quantidade, negativo, porque é um número entre 0 e 1. Né? Na expressão, então, 4, que é a anterior, que é só essa parte aqui, os valores resultantes da distância variam entre 0 e P, como eu expliquei. E nessa expressão aqui, os valores variam entre 0 e infinito. Então, essa métrica que é preferível, porque eu tenho maior amplitude dos valores, eu consigo diferenciar mais os objetos que eu quero classificá-los nos grupos. Então, permite obter uma maior diferenciação na classificação dos objetos e nos métodos de agrupamento que a gente vai aplicar posteriormente. A métrica de Canberra é uma outra alternativa que eu tenho para dados quantitativos, né? Que eu pego a diferença em módulo entre cada objeto, mas divido para cada variável e divido pela soma dessas medidas. Então, essa aqui é uma medida positiva, esse valor aqui dá uma diferença que é obviamente menor do que esses dois valores. Então, esses valores também estão entre 0 e 1. O coeficiente de Kizikanovsky, não sei pronunciar isso direito, é dado por, veja, muito parecido com isso. Eu vou somar, aqui eu estou somando, né, essa razão. Aqui eu vou somar todas as diferenças em módulos em relação a todas as variáveis e somar todas as somas, né, entre os objetos RS
para essa soma para cada variável, mas em relação a todas as variáveis. Então, lá eu somo, faço a razão, depois somo com a próxima razão que eu vou fazer, somo com a próxima e assim por diante. Aqui eu somo todas as diferenças em módulo, somo todas as somas, 2 a 2, né? E faço a divisão disso por isso. Então, são métodos diferentes, propostos por pessoas diferentes. Então, na próxima aula, nós vamos falar de medidas de similaridades para dados binários. Então, nós entramos nessa seara, né, de medidas de proximidade, serão similaridades e dissimilaridades, e a gente vai dividindo isso em várias partes para dados binários. A gente vai falar de variáveis mistas, quando você tem quantitativas, qualitativas, a gente vai falar bastante coisa sobre isso. Então, muito obrigado por assistirem, até a próxima.